Agradeço ao Senhor por mais essa oportunidade, né, de compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Realmente é um privilégio estarmos aqui, é um privilégio podermos adorar o nome do Senhor, né? Infelizmente, muitos ainda não descobriram que podem ter acesso a esse privilégio. Mas o Senhor é bom, o Senhor tem salvado pessoas a cada dia. E nós glorificamos o Senhor por causa disso. E sabemos que a sua volta já é sentida, já é até, por que não dizer, apalpável, né? A presença real do Senhor. Ele está aqui no nosso meio em espírito, mas nós sabemos que o Senhor já começa a se levantar do seu trono para vir buscar resgatar a sua igreja. Nós louvamos a Deus por causa disso. Aguardamos ansiosamente esse dia glorioso em que seremos transformados, teremos nossos corpos transformados, né, na ressurreição dos mortos, no arrebatamento da igreja. Nosso coração anela por esse dia. Mas enquanto esse dia não chega, nós temos que anunciar a palavra do Senhor onde pudermos, né, em todos os lugares, com o coração aberto, né, com o coração simples diante do Senhor. Eu preparei uma palavra, irmãos. Confesso que eu conversei com o irmão Bruno, com o irmão Robert essa semana e, assim, tem alguns assuntos que eu gostaria de tratar com os irmãos na palavra. Tem muitos assuntos importantes para ser tratado na palavra. Mas eu não queria trazer, assim, para os irmãos um assunto simplesmente porque eu sinta que é importante, né? Claro, tudo que está na palavra é importante. Mas o Espírito é que tem que nos mostrar as prioridades, né, irmão? Aquilo que o Senhor tem que nos conduzir, né? O Senhor conhece o coração dos irmãos, conhece a vida dos irmãos, não eu, né? Então eu orei ao Senhor e falei: Senhor, me mostra o que o Senhor quer falar. Se é que o Senhor quer me usar para isso. Se o Senhor não quiser me usar, o Senhor levanta outro irmão. Tem vários irmãos que têm o encargo da palavra, né? E o Senhor me respondeu a oração no dia que eu estava passando mal, inclusive na quarta-feira. E me veio muito, muito forte um versículo que eu vou ler agora aqui com os irmãos. Um versículo que eu confesso para os irmãos que me intrigou muito tempo. Assim, muito tempo eu fiquei pensando, falando, mas o que quer dizer esse versículo? Né? Às vezes nós lemos palavras bonitas na Bíblia, irmão. Não sei se acontece isso com vocês. Nós lemos algumas palavras bonitas, algumas das cartas de Paulo, palavras maravilhosas, assim, e nós olhamos aquilo como se fosse uma poesia. Na verdade, não deixa de ser, porque são palavras maravilhosas vindas do Senhor. Mas nós, às vezes, não olhamos a profundidade dessas palavras. Nós não nos atentamos aos detalhes dessa palavra, né? Muita riqueza ali que está pronta simplesmente para pegarmos, né? O Jesus falou que o reino dos céus é como aquele tesouro escondido num campo, né? Que a pessoa que descobre aquele tesouro, ela vai e vende tudo para resgatar aquele tesouro, porque ninguém mais está vendo aquele tesouro. Assim é o reino dos céus, né? Então nós temos que escavar no Espírito as profundezas de Deus na sua palavra e buscarmos no Senhor: Senhor, nos revela a tua palavra, nos mostra a profundidade da tua palavra, grava a tua palavra no nosso coração, Senhor. E essa palavra marcou muito, irmão, marcou muito essa palavra. E tem marcado a cada dia, sabe, irmãos? O Senhor traz um frescor nessa palavra a cada dia. E eu vou compartilhar com os irmãos. João 5, 26. O Evangelho de João 5, 26. Todos acharam, irmãos? Amém? Todo mundo achou? Então esse vai ser o versículo central do que nós temos para falar, mas os irmãos vão ver que esse assunto vai se abrir muito aqui. Nós vamos, né, aprofundar um pouquinho mais nessa palavra aqui maravilhosa. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Por enquanto é só esse versículo aí. Eu vou até repetir com alguma ênfase assim.
Porque como o Pai tem a vida, guardem essa palavra, vida. E guardem também essa expressão, em si mesmo. Olha só que texto maravilhoso, irmãos. O Pai tem a vida em si mesmo. Assim, Deus também concedeu ao Filho aqui com F maiúsculo, né? É o Filho eterno dele, é o Filho unigênito e primogênito. Ter vida em si mesmo. Irmãos, essas expressões aqui têm uma profundidade tão grande, irmão, tão grande. Né? Tão profundo isso aqui, irmãos. Nós não temos vida em nós mesmos. Nós temos uma vida concedida. Uma vida que não era nossa, irmãos. Não era nossa. Essa vida nos foi dada através do Filho, de graça, pela graça de Deus. É aquela vida do próprio Deus, a vida eterna. Essa vida nos foi dada. Mas o Pai tem essa vida própria dele, porque é inerente a ele mesmo. E o Filho também tem, porque o Filho procede do Pai. O Filho, ele é gerado do Pai, eternamente gerado, ele procede do Pai. Não é assim que diz a palavra? Que o Filho procede do Pai. Então, o Filho também tem vida em si mesmo. Vou fazer uma breve oração aqui, irmãos. Senhor Pai eterno, Senhor Jesus, que maravilhosa a Tua palavra, Senhor. Senhor, nós te pedimos nesse momento, Senhor. Dá-nos olhos para ver, Senhor. Dá-nos ouvidos para ouvir o que o Senhor tem para nós, Senhor. Senhor, somos tão fracos, Senhor. Tão pobres, Senhor. Ó, Senhor, mas o Senhor tem todo o poder, Senhor, de nos enriquecer com a Tua palavra, Senhor. Bendito é o Teu nome, Senhor. Bendito é o Teu nome, Senhor. Fala conosco, Senhor. Permite-nos, Senhor, acessar a Tua vida, Senhor. Tocarmos a vida do Teu Filho Jesus, Pai, ao qual o Pai tem e o Filho também tem. A vida que procede do Deus vivo, Senhor. Ó, Senhor, nós não temos vida em si mesmo, Senhor. Nós confessamos isso, Pai. Nós precisamos da Tua vida, Senhor. Precisamos da Tua vida, Senhor. Porque sem a Tua vida, Senhor, a nossa experiência será simplesmente religiosa, Senhor, humana, Pai, da carne, Senhor. Não nos deixa nesse engano, Senhor. Nos deixa tocar as realidades do Espírito, Senhor. Eu te peço no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, a quem nós servimos. Amém, Senhor. Obrigado, meu Deus. Irmãos, confesso para os irmãos que durante muitos anos eu li esses versículos, esses outros que eu vou ler com os irmãos aqui, e me passava batido muita coisa, muita coisa. Eu nunca me atentava, por exemplo, a essa expressão em si mesmo. Parece algo tão simples, né? Tão singelo, uma coisa que não tem muito sentido, assim, né? Parece algo que não seria digno de uma profunda atenção. Mas, irmãos, eu espero que até o final dessa mensagem, os irmãos possam ver como é profundo isso que nós estamos falando aqui. Eu queria convidar os irmãos também, aproveitando, para a gente ler outro texto aqui da Palavra de Deus. Mateus, verso 28. Amém? 11:28. Conheci um irmão em 2005, um irmão Adriano Ramazotti, lá em Arapongas, que acolheu eu e a Karen. Na época nós nem éramos casados ainda. E com toda humildade esse irmão nos acompanhou por alguns anos, ele e a família dele, nos ensinando o Evangelho com toda a paciência. E eu me lembro muito bem da primeira reunião que eu tive com os irmãos. Ele leu esse versículo aqui para nós e nos explicou o que queria dizer esse versículo. Irmãos, aquele dia foi tão maravilhoso, porque até então nós só olhávamos para esse versículo e não entendíamos. Eu, pelo menos, não entendia. Eu vou ler ele aqui com os irmãos. Vinde a mim,
todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós, continuação, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas. Vossas almas. O 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, irmãos? Nós vivemos num tempo que nós temos visto palpável também o movimento das trevas, não é isso? Nós estamos vendo um tempo muito difícil, um tempo que está se encaminhando, está tudo já preparado para a revelação do iníquo. Como diz o apóstolo Paulo em Tessalonicenses, né? Ele fala que a vinda do Senhor não seria como eles estavam pensando. Os Tessalonicenses, na segunda carta, eles cogitavam já a ideia de parar de trabalhar. Se os irmãos olharem com atenção, os irmãos vão ver isso. Que na primeira Tessalonicenses o apóstolo Paulo começa a falar da vinda de Jesus, aí na segunda ele tem que chamar a atenção deles e falar assim, olha, quem não trabalha que também não coma. Porque eles ficaram tão impressionados com a primeira carta que eles falaram, gente, Jesus está nos ares já, ele está chegando, então vamos parar, não vamos perder mais tempo não, vamos se dedicar à oração, ao estudo da palavra, porque essas coisas já ficaram para trás, agora nós temos que focar nas coisas de Deus, porque o Senhor já está nos ares. E, de repente, o apóstolo Paulo tem que escrever uma segunda carta alertando eles que não é assim. Que antes da vinda do Senhor haveria a revelação do anticristo. Né? E daí ele mostra, ele dá um link lá para Daniel, daí nós começamos a olhar Daniel, nós vemos tudo o que tem que acontecer. Uma série de eventos. E na época dos apóstolos, na época da igreja primitiva, realmente aquelas coisas ainda não haviam se cumprido. Mas não é assim nos nossos dias. Essas coisas estão se cumprindo. Então nós olhamos para o nosso tempo e vemos com uma certa preocupação, né, que podemos, nós nessa geração sim ver essas coisas. É muito provável, é quase certo que nós veremos essas coisas com os nossos próprios olhos, se não formos mortos antes. Essa que é a verdade. Mas quando olhamos para essas coisas, vem também uma carga negativa muito pesada para nós, sobre nós. E nós nos preocupamos, às vezes, de uma maneira até excessiva, né? Isso nos traz um peso, irmãos, um peso. Agora, olhando para o mundo agora, né? As coisas do mundo, que nós não estamos livres dessas coisas, pelo menos deveríamos estar livres, mas não estamos totalmente, né? Nós temos a tecnologia, nós temos muitas atrações, televisão, tantas coisas que nos chamam a atenção, irmãos. E nós acabamos, sem perceber, nós vamos nos envolvendo com essas coisas, e essas coisas vão, aos pouquinhos, nos contaminando, nos tirando o foco, nos tirando aquela visão única para Jesus, né? Tem arrebatado um pouco do nosso coração, e de pouquinho em pouquinho, né, de grão em grão, a galinha enche o papo. E essa galinha, eu digo que é o anticristo, né? Ele vai corroendo as nossas mentes, levemente a cada dia, né? Os santos do Altíssimo, como diz lá em Daniel 7:25, que o iníquo, né? Que o espírito do anticristo magoaria os santos do Altíssimo. Não é assim que tem acontecido, irmãos? Isso todos têm visto. Nós temos visto, irmãos, notícias de pastores que não suportaram a pressão, que entregaram as suas vidas, né? Que, enfim, que até se suicidaram. Né, irmão? Mas por que está acontecendo isso, irmãos? Por que está acontecendo isso no meio do povo de Deus? Né? Isso está acontecendo no mundo inteiro, com todas as pessoas. Né? O suicídio tem aumentado grandemente. Lá no Japão, eu vi outro dia uma estatística do Japão que diz que em torno de 30 mil pessoas tiram a própria vida no Japão. Todos os anos. É muita coisa, irmãos. Vocês já imaginaram 30 mil pessoas que não suportaram as dores de viver nesse tempo. Irmãos, e vai dizer que no Japão o problema deles era fome, irmãos? O problema deles era necessidade? A gente sabe que no Japão é um país desenvolvido, as pessoas têm renda, as pessoas trabalham, as pessoas estudam. Se a pessoa quer fazer uma universidade, ela vai conseguir, porque lá o país tem condições. Se a pessoa quer comprar um carro, ela vai conseguir, porque ela tem condições. A pessoa lá pode morar. Tá certo que lá é apertadinho, né, porque o país é pequeno, mas
A pessoa tem condição de ter uma moradia. Muitos brasileiros saem daqui e vão trabalhar no Japão. Qual é a explicação, então, irmãos, para essas pessoas tirarem a sua própria vida? Qual a explicação de pessoas no nosso meio desistindo, irmãos? Olhando para esse texto aqui, você vê, o Senhor foi tão claro. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vou tirar a carga de vocês, essa carga do mundo, essa carga pesada, maligna, que é imposta pelo mundo, né? O diabo não é suave como Jesus, o diabo vem e impõe uma carga pesada. Ele vai colocando um tijolinho por dia na sua mochila e vai pesando aquilo e você não vai percebendo. Entende? É assim a carga do mundo. Mas a carga de Jesus não, ela é leve, é suave. O que está acontecendo, irmãos? Por que essas coisas nos atingem, sendo que elas não deveriam nos atingir? Né, irmão Robert? Elas não deveriam nos atingir. Onde está o erro? Onde estamos errando aí, irmãos? Esse é o assunto, né? Essa palavra, eu creio que o Senhor tem dado a mim para trazer para os irmãos, é para tirar um peso dos irmãos, né? Para tirar uma carga pesada dos ombros, das costas dos irmãos, uma carga que Jesus não colocou sobre os irmãos. Amém? Eu vou destrinchar um pouco esse texto aqui. Mateus 11, 28 ainda. Olha só, irmãos. Veja a maravilha dessa palavra, irmãos. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei alívio, aliviarei. Tá? Essa palavra alívio é a mesma, no grego, ela é a mesma palavra usada para descanso. Tá? Vocês vão ver no outro versículo, ele fala de descanso. É a mesma palavra, tá bom? O tradutor aqui só mudou a palavra para suavizar o texto, para ele ficar mais agradável a leitura. Provavelmente foi isso que foi a intenção do tradutor. Mas é a mesma palavra, é descanso e descanso. Vocês percebem que no versículo 28 não existe nenhuma condição? Você reparou isso, irmão? O Senhor está pedindo alguma coisa aqui para você, alguma condição? Ele fala assim, vem aqui, tô aqui, o descanso. Tô. Só recebe. Só recebe. Tem alguma condição, irmãos? Jesus está pedindo alguma coisa para vocês aqui, para mim? Será que Jesus está pedindo? Ele só venha, toma. De graça. Tem um texto maravilhoso, Isaías, o texto da conversão do Charles Spurgeon, onde Isaías escreve assim, na voz do próprio Deus, ele fala assim, olhai para mim e sede salvos. Irmãos, a gente olha para ele e é salvo, irmãos. Que maravilha, que graça maravilhosa, irmãos. Que bendito é o nosso Deus, que graça bendita. Nós olhamos para ele e somos salvos, nós vamos até ele e recebemos alívio. Nós somos descarregados da pressão, de tudo, nós recebemos alívio. Irmãos, não foi assim na vida, na experiência de cada um de vocês? Lembra de quando você conheceu o Senhor? Né? Faça a tua mente voltar e lembrar de quando você conheceu o Senhor. Não foi assim que aconteceu? Você estava cheio de problemas, de coisas, de pensamentos. Aí você olhou para Jesus e veio aquela paz. Aquela paz é quase que automática, instantânea. Ela vem e inunda o seu ser. Ela toma conta de você e você solta um sorriso alegre diante do Senhor. E você confessa o nome do Senhor e diz, Senhor, eu sou teu e o Senhor é meu. E eu quero, Senhor, te seguir. Amém, irmãos? Foi assim com todo mundo aqui? Né? O Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Tem alguém aqui que tem alguma dúvida que é filho de Deus? Né? Não precisa me responder, né? Pergunte a si mesmo. Se você tem essa dúvida, talvez você ainda precise ir até o Senhor e experimentar isso aqui. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Amém, irmão? Essa é uma paz que é de graça, é uma paz que ela vem no teu espírito. O Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Mas a palavra de Deus, ela não para aí. Isso não é o fim da nossa fé, irmãos. Isso é o início da nossa fé. Amém? Isso é o começo de tudo. Mas não é ainda o fim. Amém? Nós podemos sim nos deliciar nessa palavra, experimentarmos ela a cada dia e devemos fazer isso.
Mas essa palavra é só o início. É só aquele que está longe, vai perto. Vocês eram estranhos, mas agora vocês são chamados de amigos de Deus. Vocês não são mais estranhos. Vocês agora são chamados de filhos de Deus, porque vocês nasceram do alto. Vocês nasceram do próprio Deus, do Espírito de Deus, gerados pela palavra. Isso é uma dádiva, irmãos. Isso não é por obras. Isso não é por nós mesmos. Não é porque acordamos cedo para vir aqui, irmãos. Vocês entendem isso? Todo mundo tem isso claro na sua mente? Só que o versículo, a palavra continua. Olha só que riqueza que é a palavra. Agora o Senhor primeiro nos toma para Ele. Ele nos resgatou, Ele nos salvou, Ele nos tomou para Ele. Mas a carreira cristã, ela não acabou, ela só começou aí. Ela só começou. Depois disso, o Senhor vai te ensinar a caminhar após Ele. Quando você ouve a palavra, vinde a mim, é para você crer no Senhor, é para você ser salvo. Agora, quando Ele fala, vinde após mim, é para segui-lo. Entende? Vocês conseguem perceber a diferença, irmãos? Jesus é a porta, né? A porta e tem o caminho, tá certo? Quando você cruza uma porta, quantos passos você dá, irmãos? Um único passo, amém? Você só dá um passo para cruzar uma porta. Quando eu cruzei aquela porta, eu saí de um ambiente e entrei em outro. Eu saí de um ambiente externo e entrei para todo um mundo externo, vamos dizer assim, e entrei para um ambiente interno, tá certo? Nós cremos em Jesus e adentramos a porta, porque Ele nos convidou. Ele falou, vinde a mim. E nós entramos, passamos da morte para a vida. Agora a carreira continua. Tomai sobre vós o meu jugo. Os irmãos sabem o que significa essa palavra jugo? Os irmãos sabem? Essa palavra jugo, ela vem de canga. Amém? Os irmãos sabiam disso? Alguém sabia disso? Canga. Sabe aquela canga que põe no boi? O irmão Adriano, naquela ocasião, ele me explicou isso e eu nunca mais esqueci, irmão. Isso marcou a minha vida. Ele falava assim, irmão Antônio, olha só que beleza. Ele falava assim, o jugo, e ele me mostrou, porque ele tinha um brinquedinho de madeira, assim, feito de madeira, com 2 boizinhos, uma carrocinha e uma canga em cima dos 2 bois. Ele pegou aquele brinquedo, aquele adereço ali, me mostrou, colocou no meu colo assim, e eu olhei para aquilo, e ele começou a me explicar essa palavra. Ele falou assim, olha, jugo é essa canga aqui, ó, que vai em cima dos 2 bois. Né? É isso que Jesus está ensinando aqui nessa palavra. E eu fui verificar no grego e eu vi que é isso mesmo, é canga mesmo. É o suporte que vai em cima dos animais de carga. E o Senhor está falando assim, toma sobre si, né? Escolha tomar, é uma opção, irmãos. É uma opção. Mas os irmãos vão ver que é uma opção que, na verdade, né, é um convite do Senhor, né? Como convite, aparentemente parece que é uma opção, mas nós vamos ver que não tem outro caminho para nós, irmãos. Nós não temos outro caminho para nossa mente, tá certo? É somente tomar a canga do Senhor, o jugo do Senhor. Amém? E ele me explicava, ele falava assim, tá vendo esses 2 boizinhos? Sabe como é que era feito antigamente? Quando eles usavam esses carros de boi, até que no Brasil foi feito. Foi usado, quer dizer. Eles colocavam um boi velho, um boi experiente, um boi, né? E colocava do lado um boi novinho, né? Um bezerro, né? Na verdade, um boi que já começava a ter uma certa altura, mas ainda era novo, né? E como o ser humano, o boi também, e quase todos os animais, ele tem a sua ansiedade natural, né? E o boi novo, ele tem vitalidade, ele quer correr, ele quer avançar, né? Ele, por certo modo, ele se torna até um pouco indomado, né? Que nem cavalo novo também, assim, né? Você tem que... o cavalo você tem que... como é que se diz? Doutrinar o cavalo, mas não é doutrinar, adestrar o cavalo, né? Para quê? Para ele aprender a marcha, né? Assim, o boi também é assim, o boi de carga, né? E por que se coloca do lado do boi mais experiente? Para que o boi mais experiente ensine a marcha para o boi novo, tá certo? O boi novo, quando tentar avançar, o boi mais velho, ele é maior, ele é mais forte, né? Ele segura o avanço do boi mais novo. E quando o boi mais novo se cansa, o boi mais velho, ele praticamente arrasta o boi mais novo, né? Então, dessa maneira, ele vai ensinando uma caminhada, um ritmo
que não vai se cansar e não vai se acelerar, não vai se precipitar. De repente pisar numa pedra, né? Essa é o jugo do Senhor. Então essa foi isso. O Senhor usava coisas simples para nos ensinar coisas profundas, irmão. Provavelmente, talvez ele tivesse até de frente com uma cena dessa, quando ele viu dois animais ali numa canga, e ele falava assim, tomai sobre si o meu jugo. Talvez ele tenha até apontado para aquilo. Tomai sobre si o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. E vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Está vendo, irmãos? É um segundo descanso. Vocês percebem, irmãos? Que nós temos o primeiro descanso, que é aquele que nós vamos até o Senhor e recebemos de graça. Nós entramos numa realidade espiritual. Já estamos, assim que o apóstolo fala, que nós já estamos assentados nas regiões celestiais. Amém, irmãos? Nós estamos assentados? Estamos, irmãos. Nós já vivemos no ambiente espiritual. Nós podemos acessar esse ambiente espiritual. Nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. O mundo não pode, porque não o conhece. Mas nós podemos, irmão, acessar esse mundo espiritual, esse ambiente espiritual. Nós podemos andar aqui nessa terra como aqueles que professam que não são daqui, que têm uma pátria superior. Amém? E é isso que o Senhor está falando aqui. Ele está falando que a caminhada sim traz um cansaço. Que dia a dia existe o seu mal, existe o seu cansaço, existe a sua carga. Amém? Mas o Senhor nos convida agora, Ele nos convida com toda humildade a colocar sobre nós o seu jugo. Né? E olha que interessante, irmãos. Vocês percebem que a palavra mudou aqui? O descanso agora, ele poderia só falar, encontrareis descanso, ou alívio também de novo. Né? Aí nós olharemos para essa palavra e bom, deve ser a mesma coisa, só uma complementação da outra. Mas não, aqui ele mudou. Ele falou descanso para as vossas almas. Irmãos, isso é muito importante. Isso está totalmente ligado com o primeiro versículo que lemos. Né? Lembra que nós lemos lá, a vida em si mesmo. Descanso para as vossas almas. Irmãos, é a mesma coisa. Em si mesmo é o seu eu, o seu ego. O que é a alma? A alma vem do grego psique. Os irmãos sabem disso. Alguns irmãos aqui sabem disso. Psique. Os irmãos sabem aquela palavra psicologia. Ela vem de psique. Né? Logia vem de estudo. Né? Psique vem de alma. Sabiam disso, irmãos? Que o estudo da psicologia é o estudo da alma, da psique. Sabiam disso? A psique, o que é a psique? Psique é tudo que nós sentimos, tudo que nós pensamos. A nossa vontade é a psique. Vocês compreendem, irmãos? Sabe outro versículo que vai ligar com isso aqui que nós estamos falando? Aquele que quiser vir após mim, de novo, após mim, tá vendo? Não é vinde a mim, é após mim, me seguir. Você quer caminhar na carreira cristã, você quer servir ao Senhor. É esse o anseio do teu coração? Porque muitos foram até Jesus para receber pão, para receber um peixe, talvez. Estavam com fome e receberam e foram embora, irmãos. Muitas vieram até Jesus para receber uma cura, mas alguns permaneceram. E esses que permaneceram, eles quiseram ir após a Jesus. Eles quiseram andar com Jesus, aprender com o seu mestre. A palavra apóstolo vem de após, né? Vem de seguidor, de enviado depois, né? Então eles vão seguindo a Jesus, aprendendo as pisaduras do mestre. E vão sendo sarados nesse processo, irmão. É dia após dia. Em Lucas, eu vou até pegar o versículo, os irmãos não precisam abrir, só para a gente não... porque eu vou falar bem rápido aqui. Lucas 9, 23 diz assim, e todos, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, tá vendo, irmãos? Após mim. Negue-se a si mesmo. Tá vendo a expressão a si mesmo? Vocês estão vendo a ligação agora? A si mesmo. Ou seja, na alma. Negue a sua alma, negue o seu eu. Negue o que você é, a tua vontade, o teu desejo, o teu próprio coração, irmãos. É necessário abrir mão de si mesmo para seguir a Jesus. Deus não pode encher um vaso que já está cheio. Amém? Deus não pode encher um vaso que está cheio.
Nós temos que negar a nós mesmos. Aí ele fala assim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia. Tá vendo a experiência diária, irmãos? Tome a cada dia. Ó, tome. Tá vendo a canga aqui vindo? Ó? Tome a cada dia a sua cruz. E siga-me. Vocês conseguem compreender isso, irmãos? Como o link desses versículos que nós estamos lendo aqui. Tome a sua cruz, tome a sua canga. Né? Porque o meu fardo é leve. Amém, irmãos? Tome a sua cruz e siga-me. Este caminho, Jesus quando falou isso, ele estava indo para onde, irmãos? Para onde ele estava indo? Para a cruz. Para a cruz. Amém, irmãos? Pedro falou assim, Senhor, até a morte eu irei contigo. Ah, Pedro, você não sabe que hoje mesmo, antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes. Cante o galo cante 2 vezes, você me negará 3. Entende, irmãos? E ele estava dizendo para Jesus, não, eu vou contigo até a morte, Senhor. Não, Pedro, não, você não vai. Não, não, você não conhece a si mesmo, Pedro. Você ainda não está preparado para isso, Pedro. Você não sabe o que você está falando. Pedro, você não sabe o que você está falando. Você não fez esse caminho da cruz ainda, Pedro. Você está fazendo, você está no caminho. Mas você ainda não chegou lá ainda, Pedro. Né? É todo um processo, irmãos. É a cada dia tomando a sua cruz, negando a si mesmo. Você não tem como tomar a cruz de Jesus se você não negar a si mesmo, irmãos. Quem quer ir para a cruz, irmãos? A cruz é um lugar de morte, irmãos. O que o apóstolo Paulo falou? Em nós opera a morte para que em vós opere a vida. Irmãos, vocês querem servir a Deus adequadamente? Não tem outro caminho, irmãos. Não tem outro caminho. Se você servir a Deus de outra maneira, sabe o que vai acontecer? O Senhor vai botar fogo em tudo e vai queimar. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Lembram desse texto? Tem 2 qualidades de material. Com que material você quer servir a Deus? Você quer servir a Deus de si mesmo? Com madeira? Madeira é natureza humana. Palha tem a ver de glória humana, irmãos. É isso que você quer servir a Deus na glória humana? Se aparecendo diante dos homens? Não, irmãos. Isso não serve de nada. Isso só tem volume, né? Você pode construir uma casa gigantesca de madeira, mas uma fagulha põe fogo em tudo, irmãos. Põe fogo em tudo. Agora, põe fogo no ouro e na prata e nas pedras preciosas. Você vai ver o que acontece. O ouro, ele se refina com fogo. Né? O ouro, ele é refinado no fogo. Ele não estraga no fogo, ele é refinado, ele é purificado no fogo. As impurezas saem dele. Né? Assim acontece com a prata. Né? As pedras preciosas sobre fogo, sobre temperatura e pressão, né? Elas se tornam mais preciosas, mais puras com pressão. Né? Os outros materiais não suportam isso. Eles não aguentam a pressão, eles não aguentam o vento, eles não aguentam o fogo. Não sobra nada, irmãos. Então nós não temos outro caminho que não seja esse, irmãos. Essa é a única saída para nossas mentes, para nossa psique, para nossa alma. Para o que nós somos, é negar a nós mesmos. Jesus falou assim, que aquele que não deixar a sua vida por amor dele, não é digno dele. Né? Que importa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vocês estão entendendo, irmãos? Que importa você trabalhar para si mesmo, você construir para si mesmo, você como aqueles homens que construíam aquela torre de Babel, que queria chegar a Deus do próprio esforço, eles não queriam chegar até Deus, eles queriam colocar o trono dele ao lado do trono de Deus, como Satanás tinha isso no coração. O que adianta você ganhar o mundo inteiro, irmãos? E perder a sua alma. Entende, irmãos? Irmãos, pensem como seria o céu, como seria o reino do céu, como seria se encontrar com Jesus, se encontrar naquele dia que nós adentrarmos os portões da Nova Jerusalém, irmãos. O que teria para nós lá se o nosso coração não fosse 100% do Senhor? O que teria para nós lá, irmãos? Vocês acham que vai ter PlayStation lá? Vocês acham mesmo, irmãos, que vai ter, sei lá, vai ter YouTube? Vocês compreendem isso, irmãos? Eu não estou dizendo para vocês que não use o YouTube, não é nada disso. Mas o que eu estou dizendo é que o centro da nossa vontade tem que ser a vontade de Deus. Tem que ser a vontade de nos encontrarmos com o Senhor.
Entendeu? De ver o Senhor, de tocar o Senhor, de experimentarmos o Senhor. E essa realidade nós podemos acessá-la agora. Agora. É hoje. É no dia que se chama hoje. Deixai sobre si, né? Colocai sobre si o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde. Vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Eu vou aqui fazer um breve relato aqui para os irmãos. Não sei como é que está o meu tempo aí, irmão. Eu vou contar uma experiência do meu bisavô. Oi? Oi, irmã, fica à vontade. Tá bom. Eu senti assim um desejo muito grande essa semana de trazer para os irmãos um testemunho do meu bisavô. Eu comecei. O meu bisavô, ele foi um homem de Deus. Um homem que experimentou isso que nós estamos falando. Eu achei que era muito pertinente, sabe, irmãos? Mediante a palavra que nós estamos trazendo, contar uma experiência real de uma pessoa que eu conheci. Meu bisavô, ele era um retirante nordestino. Ele veio muito novo, veio moço. Ele e minha bisavó, né, ele já tinha 5 filhos, mas era muito novo ainda. Né, eles tiveram filhos muito novos. Naquela época, lá no Nordeste, a moça se casava com 12, 13 anos. Né? E já tinha filho com 14, 15. E meu bisavô, com 5 filhos, foi para São Paulo. E chegaram num pau de arara, enfim. Uma vida muito difícil, muito pobre. Né? E quando meu bisavô chegou aqui não, né? Em São Paulo. Chegou em São Paulo, ele se converteu ao Senhor. Ele ouviu a palavra de Deus e entregou a sua vida para Jesus. E assim foi com a minha avó. E eles, com aquelas crianças e passando dificuldade e tudo, eles educaram os filhos, eles conduziram os filhos no caminho do Senhor. Né? Eles iam toda semana à igreja. Meu bisavô, na verdade, ia todo dia à igreja, né? Tanto era o coração dele. E meu bisavô, ele tinha pouco estudo e minha bisavó era analfabeta. Meu bisavô chamava-se Vicente, minha bisavó Adélia. E a gente carinhosamente chamava eles de vozinho e vozinha. E eles educando os filhos e criando na palavra, enfim. Meu bisavô nunca teve, irmãos, uma televisão em casa. Nunca teve uma televisão. Ele tinha um radinho. Eu lembro quando eu ia na casa dele, quando eu era criança, tinha um radinho lá que ele colocava só para ouvir os hinos da harpa, enfim, do cantor cristão. E eu via algumas pregações e tal. Mas ele usava pouco também o rádio. Na verdade, vamos dizer assim, a grande parte do tempo dele, quando ele não estava trabalhando, ele estava sentado no sofá, ele numa poltrona, minha bisavó na outra poltrona, e ele aberta a Bíblia, lendo a Bíblia para ela, os dois orando junto, e fizeram isso por décadas, irmãos, décadas a fio. Entende? E educaram os filhos assim. E aquele homem foi vendo os filhos crescer, e vendo os filhos se desviarem do caminho do Senhor, coisas terríveis, envolvimento em política, coisas, né? Aí veio os netos e problemas de adultério, problemas de separação, problemas de vícios, né? Problemas com assassinato, né? Eu tive 2 tios assassinados, né? Naquela cidade muito violenta. São Paulo era muito violenta, ainda é. Né? E eles vendo tudo isso, irmãos, vocês imaginam o que é um coração de um crente, de um casal crente vendo uma situação dessa? Você olhar e você lembrar aquela palavra, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E você vendo aquilo e, de um certo modo, não se abalando com aquilo, crendo nas promessas do Senhor, irmãos. Vocês já imaginaram isso? Essa foi a vida do meu bisavô. E ele foi pastor, segundo a família diz, que ele foi pastor por mais de 40 anos na Assembleia de Deus. Só que ele sempre trabalhou no banco, mas ao mesmo tempo ele era pastor. E quando ele já estava muito velhinho, já na aposentadoria dele, ele comprou um... Bisavô. E ele fabricou um carrinho de pipoca
e ele vendia na porta da escola. Ele fazia aquilo na verdade, mas ele dava pipoca para as crianças do que vendia. Qualquer um que chegava lá para ele e falasse que não tinha dinheiro ou pedia para marcar, ele entregava, ele não tinha preocupação nenhuma com isso. Ele não estava ali para ganhar dinheiro. Mas ele estava ali para falar de Jesus para os pais daquelas crianças e para as próprias crianças. Esse era o coração do meu bisavô. E eu lembro quando eu era muito pequeno, assim, eu tinha a idade do João, acho que até um pouco menos. Eu chegava assim para ele, assim, eu estava interessado no carrinho de pipoca, eu queria doce. Né? Então eu ia até ele, chegava próximo dele, daí ele já na hora me dava aquele doce ali. Aí ele começava a falar de Jesus para mim e eu fazia como eu tinha aprendido com a minha mãe, com a minha avó, com as irmãs da minha avó, né? Tá bom, vozinho, tá bom, que bom, obrigado. Tá bom, amém, vozinho. Fazia assim, amém, vozinho, amém. Né? Colocava as mãos assim, amém, vozinho. E nem ligava para aquilo que ele estava falando, e ele falando aquela palavra santa do Senhor, né? Trazendo uma palavra de vida, e eu, na minha ignorância ali, na minha inocência até, nem me atentava para aquilo. E aquele homem, ele foi indo, caminhando no Senhor e tendo fé ainda, e todas essas desgraças que eu contei para os irmãos, até que chegou um dia que minha bisavó morreu. A minha bisavó morreu e todo mundo ficou preocupado com ele, porque eles eram muito ligados, muito ligados. E aconteceu que logo depois que minha bisavó morreu, ele começou a ter aquilo que o mundo chama de gagá, né? Começou a ter aqueles episódios de... Um dia ele saiu na rua só de cueca, vejam só, né? Ele saiu só de cueca. E todo mundo ficava preocupado com ele. Ele tem que dar uma atenção, né? Porque ele morava no fundo da casa de um dos filhos dele, né? De favor, ele morava no fundo. Só que na casinha dele ele morava sozinho, né? Apesar que o filho estava próximo, ele morava sozinho ali. Então ele pegava, saía de manhã e ia. E um dia ele saiu só de cueca, foi no banco, chegou até no banco de cueca. E aí um dia ele pegou e passando assim numa rua, e ele ouviu um carro com o tampão aberto assim, tocando aquelas músicas dos Racionais e MCs lá. E música cheia de violência, né, um tema bem violento ali, drogas, enfim. Aí ele parou aquilo e ergueu as mãos para o céu assim. Senhor, recebe no teu trono, Senhor, esse louvor maravilhoso. Recebe aí no teu trono, Senhor. O Senhor é digno de todo louvor, de toda glória, de toda adoração, Senhor. Recebe no teu trono. Aí todo mundo olhava assim, né? A minha avó ligou para minha mãe e falou, olha, o vozinho tá caduco. Nós precisamos cuidar mais dele, porque ele tá, né? Tá caducando já. E quando aconteceu esse episódio, irmãos, eu já tinha me convertido ao Senhor. Eu tinha acabado de me converter ao Senhor. Aí aquilo me tocou forte, sabe? Eu falo assim, não, o vozinho não tá caducando, não. Não, isso é obra do Senhor. Esse homem serviu a vida inteira ao Senhor de todo o coração, com toda simplicidade, com toda sinceridade. Isso não é obra dos neurônios dele que estão fraquejando, isso é obra do Senhor. Eu só queria entender o que é isso que o Senhor está fazendo com ele. E daí passou mais alguns dias, tal, o vozinho ficou mal, precisou ir para o hospital, foi internado. E tal, daí minha avó, né, foi lá ficar com ele. E daí quando ele estava já no leito de morte, a minha avó chegou para ele, pegou na mão dele assim, e falou, papai, você lembra do teu bisneto, filho da Cleide, o Toninho, lá de Indaiatuba? E no caso está falando de mim. Lembro, Toninho, que saudade do Toninho. Sim, papai, saiba que ele se converteu a Jesus, ele está servindo a Jesus. Ele lê a Bíblia todos os dias, ele ora, ele está servindo a Jesus, ele ama Jesus. Aí diz que naquele momento ele olhou para o teto do céu, do quarto assim, ele viu como se o céu estivesse abrindo. Minha avó falou que o rosto dele brilhava e ele morreu ali, naquele lugar ali, glorificando a Deus e falando glória a Deus, glória a Deus. Quando minha avó me contou essa cena, eu não teve como não lembrar daquele versículo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Irmãos, a minha família ainda quase toda não serve ao Senhor. Quase tudo, inclusive a minha mãe. Inclusive a minha mãe. E eu estou buscando em Deus. Depois que eu soube disso, eu peguei e orei ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu quero, Senhor, que se o Senhor me der uma graça, se o Senhor me der a graça
de acabar os meus dias como o meu bisavô, Senhor. Vai ser a maior alegria da minha vida. Eu quero morrer como o meu bisavô, totalmente voltado para o Senhor, com o coração totalmente no Senhor, com a mente só em Cristo. Meu bisavô, irmãos, você chegava no carrinho de pipoca e perguntava para ele, seu Vicente, chegava assim, seu Vicente, o senhor acha que vai chover? O que o senhor acha? Ele olhava assim, olha, eu não sei dizer, mas uma coisa eu sei, Jesus é muito bom. Isso eu sei, isso eu posso dizer para você com certeza. E começava a discorrer da palavra de Deus, ele já puxava um versículo, já puxava outra, a pessoa já escapava. Entende, irmãos? Mas esse era o coração do meu bisavô. Ele só tinha uma visão, ele só via o Senhor e a palavra. Só isso, irmãos. Irmãos, se nós chegarmos nesse nível, irmãos, nesse ponto, de sermos ganhos para o Senhor dessa maneira, de recebermos a vida do Senhor em si mesmo, em nós mesmos, né, na nossa psique, naquilo que nós somos, na nossa mente, irmãos, vai ser uma salvação tão grande, irmão. Uma tão grande salvação, irmãos. Os irmãos compreendem, irmãos, que não tem outro caminho para nós, irmãos. Não tem outro lugar para onde nós podemos ir, só tem o Senhor. Para onde iremos nós, Senhor, se tu tens as palavras de vida eterna? Irmãos, nós não temos escolha. Nós não temos escolha. Eu já estou quase concluindo aqui, irmãos. Eu queria ler alguns textos aqui com os irmãos, para a gente complementar isso aí que a gente estava falando. E daí logo eu já encerro. Olha só, Isaías 55, verso 7. Vamos abrir lá rapidinho. Isaías. Eu não estou abrindo aqui que eu já salvei, eu já criei aqui uma folha para ficar mais fácil aqui para ler com os irmãos. 55, verso 7. Deixa o ímpio o seu caminho. Ó, caminho, tá vendo, irmãos? O homem maligno, os seus pensamentos. Viu, irmão? Negue-se a si mesmo. Tá vendo? Se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Tá vendo, irmão? Nós não temos vida em si mesmo. Nós não temos de nós mesmos. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. O apóstolo Paulo fala em Filipenses, capítulo 2, verso 5. Vamos pegar aqui um texto também. Nós olhamos o antigo, agora nós olhamos o novo. E vamos ver essas realidades, essa realidade espiritual que o Senhor trouxe lá desde o princípio, irmãos, desde Gênesis. Eu peguei até um texto em Gênesis aqui, mas eu não vou ler por causa do tempo com os irmãos. Mas desde Gênesis, irmão, desde o primeiro capítulo nós já vemos a mente do Senhor ali. E a vontade dele sendo expressa. Como ele quer nos imprimir a sua mente em nós, irmãos. E como isso é necessário, irmão, como isso é importante. Filipenses 2, verso 5. Olha onde negar a si mesmo, negar o seu eu, o seu ego. Onde isso vai te levar, irmãos? Vai te levar para um caminho. E esse caminho chama-se cruz. Cruz. Amém? Cada dia tome a sua cruz. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Tem traduções que falam pensamento ou mente, em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus, amém? Vou ler de novo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo achado em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Irmãos, ele abriu mão das prerrogativas de Deus. É isso que esse texto está falando aqui. Amém? Olha a humildade do nosso Senhor. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Olha a humildade do nosso Senhor. Ele sendo achado em forma de Deus, ou seja,
Ele é Deus, ele se vê como Deus. Como ele é a essência de Deus. Ele se achando em forma de Deus. Essa palavra usurpação, na verdade, ela não é bem correta para o português, usurpação. Mas o sentido aqui é no sentido de que ele não quis se apegar a isso. Essa seria uma complementação dessa tradução, né? Ele achou que isso não seria importante se apegar a isso, mesmo sendo Deus. Olha só que humildade, irmãos. Mas, antes, o que ele fez? Esvaziou-se a si mesmo. Está vendo a expressão? Si mesmo. Olha como é importante isso, irmão. Si mesmo. Você está vendo por que o filho tem vida em si mesmo? Porque ele se esvaziou a si mesmo, irmãos. Está vendo? Vocês estão vendo o segredo aí, irmãos? Vocês estão vendo o segredo do meu bisavô? Ele se esvaziou a si mesmo. Quando meu bisavô parou na frente daquele carro e começou a glorificar a Deus, na mente dele, irmãos, por mais suja que eram aquelas palavras que ele estava ouvindo, o Senhor colocava um filtro no ouvido dele. E na mente dele, porque a mente dele já era totalmente salva ao Senhor. Totalmente ganha para Jesus. Entende, irmão? Vocês conseguem ver isso? E ali, ele pôde louvar a Deus em qualquer circunstância, irmãos. Ele pôde adorar a Deus. Esse é o segredo dos homens e mulheres de Deus, irmãos. Esse é o segredo dos homens e mulheres de Deus. O segredo do caminho de cruz. O caminho de negar a cada dia a si mesmo. Tomar a cruz de Jesus e seguir a Jesus. Aquele que perder a sua vida por amor de mim encontrará. Aquela palavra vida, irmãos, não é a vida que está falando aqui, ó, vida em si mesmo, vida que é zoé. Tá? Aquele que perder a sua vida é psique, é alma. A tradução mais correta é alma. Tem algumas versões em português que fala alma lá. Aquele que perder a sua alma por amor de mim, a sua mente, a sua psique, deixar de lado a sua psique, a encontrará. Esse é o segredo, irmãos. Negar a si mesmo, negar a sua própria vontade, irmãos. Esse é o segredo de Jesus. Essa é a mente que houve em Cristo Jesus. Entende, irmãos? Não sendo achado na forma de Deus, ele se esvaziou. Sendo achado na forma de Deus, ele se esvaziou. Tá vendo? Olha o que ele fez. Ó, mas esvaziou. No verso, é o 7, irmão? Mas esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Irmãos, para Deus ser achado na forma de homem, isso já é um imenso esvaziamento, irmãos. É um imenso esvaziamento. Simplesmente ele ter se feito homem já é algo humilde demais da conta, irmãos. É algo imensurável. O Deus do universo, o Criador do universo, se fazer homem, irmãos. Mas ele não parou aí. Se ele simplesmente tivesse não ido à cruz, se ele simplesmente tivesse subido ao Pai, ainda assim ele seria Deus. Ainda assim seria maravilhoso o que ele fez. Amém, irmão? Mas ele não parou por aí, ele foi até o fim. Aqueles a quem ele amou até o fim. E achando-se na forma de homem, agora ele já como homem, olha o que ele fez. Humilhou-se a si mesmo de novo. Não bastou essa humilhação de ser achado como homem. Ele se humilhou mais ainda, ele foi mais fundo na humilhação. Ele não foi só um homem humilde, irmãos, ele foi o homem mais humilde dos homens. Mais humilde. Ele atingiu o máximo das profundezas que um homem pode ir, irmãos. De esvaziamento. De negar a si mesmo. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Os irmãos, estão vendo para onde vai levar esse caminho, irmãos? Para a cruz, negar a si mesmo. Aquele que perder a sua vida por amor de mim encontrará. Esse tem que ser o nosso segredo, irmãos. E eu vou dizer mais para você, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Nós não temos nada para fazer no céu se o nosso interesse não for o Senhor, se não for a sua palavra, se não for ter comunhão com o seu Espírito. Nós não temos nada lá, irmãos. Nada lá. Salmo 73, verso 25, se não me engano. Vamos abrir lá rapidinho? Olha só, eu vou encerrar essa palavra com esse salmo aqui, irmão. Salmo 73. E vai servir de uma reflexão para os irmãos também, né, para buscar no Senhor essas coisas.
Salmo 73, verso 25. Irmãos, essa é uma pergunta. São duas, uma pergunta e uma afirmação do salmista, mas que serve para nós como duas perguntas, né? É as perguntas que nós temos que cotidianamente nos fazer a nós mesmos, né? Se isso é uma realidade em nós. Irmãos, isso é uma realidade objetiva, está na palavra. Mas será que é uma realidade subjetiva? Isso está na nossa experiência? Essa é a pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos em Cristo. Amém? A quem tenho eu no céu, senão a ti? Irmãos, eu pergunto para vocês, vocês têm alguém no céu além do Senhor? Tem alguém lá que vocês almejem além do Senhor? Mais que o Senhor? Amém. O Senhor, né? Agora aqui fica pesado, irmãos. Agora aqui a cana é moída, quer ver? E na terra, não há quem eu deseje além de ti. Será que isso é uma realidade, irmão, nas nossas vidas? Será que nessa terra eu só desejo o Senhor? Será? É uma pergunta que eu me faço constantemente. E eu peço ao Senhor, Senhor, eu quero chegar como exemplo do meu bisavô, porque eu sei que ele chegou nessa realidade, irmãos. Hoje eu vejo e sei que ele chegou nessa realidade. Como eu queria ter o meu bisavô para conversar e ouvir isso da boca dele. Saber dele que ele chegou nessa realidade. Mas infelizmente eu não posso ter esse privilégio. Mas eu tenho o Senhor que me mostra isso na palavra dele. E ele diz assim, a quem tenho eu na terra além de ti? Tem alguém, irmão? Tem alguém? Será que você ama mais o Senhor do que a estes? Não foi assim que ele perguntou para Pedro? Pedro, tu me ama mais do que a estes? Irmãos, foi a pergunta que o Senhor fez para Pedro. Irmãos, é necessário. Não tem outro caminho. O Filho de Deus tem a vida em si mesmo. Ele tem a Zoé. Agora a vida ali não é alma, é Zoé. A vida de Deus. Essa vida que nós recebemos, irmãos, não é a psique. Vocês sabiam disso? Se vocês olharem lá, quando você vê lá a palavra vida eterna, lá é psique. Zoé. Falei errado. É Zoé. Não é a psique. Tá? Zoé é a vida do próprio Deus. Entende? Vocês estão entendendo onde é que está o segredo, irmãos? O segredo de Jesus foi esse. Que a vida do Pai... Ele toma a vida do Pai. Entende? Esse é o segredo. Jesus não tinha nada nele mesmo, irmãos. Ele tinha tudo no Pai. Tudo que eu tenho é do Pai. E tudo que o Pai tem é meu. Vocês estão entendendo, irmãos? O segredo do nosso Senhor é que ele não tinha nada nele mesmo. Ele se esvaziou a si mesmo. E é o caminho que nós temos que fazer, irmãos. Não ter nada em nós mesmos. Só ter o Senhor. É claro que nós temos nossa família, nós cuidamos dos nossos filhos, nós amamos nossos filhos, nós temos que amar nossos irmãos e amar o nosso próximo. Amém por tudo isso. Mas tudo isso é por causa dessa Zoé de Deus, a vida eterna de Deus que veio morar em nós. E essa vida, irmãos, sabe o que ela quer fazer? Ela quer substituir a nossa vida. Só que nós temos que deixar. O Senhor não é um ladrão que chega arrombando a porta, irmãos. Ele não é um ladrão, ele não é um usurpador. Ele vem com humildade. E pergunte, você quer vir após mim? Você quer negar a si mesmo? Vocês estão compreendendo, irmãos? Essa vida, tem um irmão no passado que ele explicava isso, ele chamava de a vida substitutiva de Deus. Essa vida eterna que nos foi dada no nosso espírito. Que o Espírito intensifica o nosso espírito, que nós ganhamos aquela paz que eu falei no começo aqui, aquela paz que excede todo entendimento, que não está na nossa alma, não está na nossa mente, irmão. Ela é supramental, ela é supra-racional, é uma paz que ela vem e vem, simplesmente ela vem, e é o Espírito de Deus que nos dá essa paz. Mas agora nós temos que ter a paz na nossa alma, na nossa mente. Jó experimentou isso, irmão. Jó experimentou isso. Vocês percebem que em nenhum momento aqui eu usei uma palavra aqui chamada pecado? Vocês ouviram que eu não, pelo menos não me lembro de ter falado aqui de pecado? Não que o assunto do pecado não seja importante, claro que é, irmãos.
É muito importante. Você não negar a si mesmo, isso, você pensar em si mesmo vai te levar, vai te conduzir ao pecado. Isso é fato. Isso é fato. Tá? Mas vocês lembram que Jó, o problema de Jó não era propriamente pecado, o problema dele? Vocês lembram disso? Lembra? Tem duas declarações lá nos primeiros capítulos, nos 3 primeiros capítulos de Jó, duas declarações. Uma, o texto diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então o problema de Jó não era pecado. Amém? Ele já era um homem que estava caminhando com o Senhor, né, que já tinha o temor do Senhor, amém? O problema dele ali não era pecado. Mas Jó tinha que aprender uma lição, irmão. Uma lição que ele só aprenderia quando ele aprendesse a negar a si mesmo. Aqueles 3 amigos, irmãos, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas aqueles 3 amigos de Jó, que foram para ajudar, mas muitas vezes mais atrapalhavam do que ajudavam, né? Tocavam nas coisas de Jó, faziam aflorar a alma de Jó, os pensamentos, as vontades de Jó, via tudo à tona, né? Como o fogo vai refinando o ouro e aquelas impurezas começam a subir na superfície, né? Assim era Jó sendo tratado pelo fogo de Deus ali. Todas as provações que Jó passou, né? Aquelas impurezas iam aparecendo e ficava evidente ali do capítulo 3 até o capítulo 41 ali de Jó. Que todas aquelas impurezas vão aflorando ali, né? Vão subindo a superfície ali, o Senhor vai refinando aquele ouro puro ali, né? Vai se tornando puro aquele ouro ali, né? Aqueles 3 amigos de Jó eram as 3 faculdades da alma de Jó. Eram as 3, um falava da mente, da racionalidade de Jó. O outro falava do sentimento de Jó. O outro falava da vontade de Jó. Será que a vontade de Jó realmente estava totalmente voltada para a vontade de Deus? Será que a mente de Jó era totalmente conformada à mente de Deus, do Pai? Entende? E Jó foi passando por aquele processo. Possivelmente ele nem tenha compreendido totalmente esse processo, provavelmente. Mas uma coisa aconteceu com Jó no capítulo 42. A palavra de Deus diz que Jó, ele falou assim, dando declaração, ele fala assim que antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Vocês entendem, irmão, como é diferente? Como ainda existe uma cruz para nós carregarmos? Como tem ainda um caminho para nós trilharmos? Porque antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então eu me abomino no pó e nas cinzas. Amém, irmãos? Que haja em nós a mente que houve em Cristo Jesus, irmãos. Que a si mesmo se esvaziou. Amém? Vida substitutiva de Deus, a vida Zoé, essa vida eterna que nós já recebemos de graça, pela graça. Agora essa vida, ela precisa tomar conta de tudo que eu penso, o que eu sinto e o que eu sou. Ela precisa substituir a minha vida. Um vaso só revela o que tem dentro quando ele é quebrado, porque o vaso é de barro, irmãos. Mas o que você tem dentro de você é o óleo mais precioso, que é o Espírito Santo de Deus, é a vida do próprio Deus. Aquele que crê em mim do seu exterior jorrará rios de água viva que jorram para a vida eterna. Entende, irmão? Mas o vaso precisa quebrar. O grão de trigo caindo na terra, se não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Jesus estava falando dele mesmo ali. Mas depois ele vem e fala assim, é com vocês. Vocês compreendem, irmãos? Chegou a hora do Filho de Deus, do Filho do Homem ser glorificado. Eles achavam que Jesus ia aparecer que nem um pavão lá para os gregos, né? Jesus falou, esses judeus aí não estão nem aí com Jesus, mas vamos lá para a Grécia. Vamos lá no centro do pensamento humano, né? Jesus vai se apresentar agora para os gregos. Chegou a hora. Senhor, os gregos estão aí, querem te ver, eles querem falar com você. Aí Jesus fala assim, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Você imagina a empolgação dos discípulos, devia estar assim, isso, é agora, agora Jesus vai ser rei, é agora, ele vai se revelar, esse povo vai ver quem que ele é. O grão de trigo caindo na terra, se não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Amém? Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por essa oportunidade de compartilhar daquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Muito obrigado, Senhor.
Que a vida do teu filho, Senhor, venha, Senhor, abundantemente, Senhor. Vida e vida em abundância. Que essa vida, Senhor, nos transforme ao ponto, Senhor, de trocarmos, Senhor, a nossa alma, Senhor, de negarmos a nós mesmos, a nossa própria alma, o nosso eu, Senhor, o nosso ego, e, Senhor, permitirmos que o Senhor troque pela tua vida, Senhor. A vida que o Senhor tem em si mesmo, que o Pai tem em si mesmo, Senhor. Nós não temos essa vida em nós mesmos e nós a precisamos, ó Deus, em nós mesmos, Senhor. Nós carecemos dessa vida, Senhor. Senhor, vem pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade, Senhor. Vem, inunda-nos, Senhor, com a tua vida, Senhor. Transforma-nos, Senhor, de dentro para fora, Senhor. Para que o mundo veja, Senhor. Porque o mundo jaz no maligno, Senhor. As trevas se fazem presentes, Senhor. Os dias são tão maus, Senhor. Irmãos nossos têm desistido, Senhor. Dá-nos olhos para ver, Senhor. Dá-nos um coração como o teu, Senhor. Um coração que se preocupa com os outros mais do que a si mesmo, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos conduz e nos congregue em ti mesmo, para dentro do teu nome, Senhor. É o que eu te peço e oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti. Amém, Senhor. Um texto em Gênesis, qual é esse texto? Gênesis capítulo 2. No verso 7 ao 9, se o irmão quiser ler. Santo Deus. O Senhor Deus, o homem do pó na terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Alma vivente, tá vendo? Alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e por ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para comer, e a árvore da vida no meio do jardim. A árvore da vida no meio do jardim, tá vendo? Da vida, Zoé, árvore do Zoé. Vocês estão vendo, irmão? A árvore da vida. O que Adão tinha que fazer? Ele tinha que ir lá e comer da árvore da vida. Mas o que a mente de Adão fez? A mente de Adão tinha vida na alma dele ali. Você fala que o Senhor soprou e ele era uma alma vivente. Tá vendo, irmão? Alma vivente. Então ele tinha condições de escolher o fruto correto. O fruto correto ali para Adão, irmãos, era o fruto da árvore da vida. Ele tinha que se alimentar da vida. Mas ele preferiu se alimentar do conhecimento do bem e do mal em si mesmo. Tá vendo, irmãos? Tá vendo o perigo de viver em si mesmo? Irmãos, esse é um risco que nós corremos o tempo todo, irmãos. Eu falo isso com uma certa propriedade, porque eu experimentei por várias ocasiões depressões profundíssimas, irmãos. Profundíssimas, já crendo no Senhor. Já crendo no Senhor. E eu tenho certeza que se eu não tivesse crido no Senhor, eu já não estaria mais vivo. Eu tenho certeza. Porque a minha natureza, Antônio, a minha natureza ela é autodestrutiva. Autodestrutiva. Entende, irmão? Quando eu falo que eu sou um homem fraco, eu não estou sendo humilde, não. Eu estou falando a realidade. Eu sou muito fraco, irmão. Muito fraco. Eu preciso dessa vida que está naquela árvore ali. A vida da árvore da vida, que representa a vida de Deus. Preciso me alimentar dessa vida. Porque essa vida é que me salva de querer conhecer o bem e o mal até. De querer viver na minha própria mente. Vocês entendem, irmão? Eu tenho que negar essa minha mente. Porque se eu negar ela, o Senhor vem com a vida dele e me dá. Aquele que perder a sua alma, a sua mente, a sua psique por amor de mim, a encontrará. Entende, irmãos? Porque a nossa mente vai sendo substituída pela mente do Senhor. Haja em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Está vendo? Vocês estão vendo aí? E o que você vê lá em Apocalipse, capítulo 22? O que você vê lá? A Nova Jerusalém. O que tinha no centro? Você lembra, irmão, o que tinha no centro da Nova Jerusalém? A árvore da vida. Vocês estão vendo, irmão? Começa com a árvore da vida, termina com a árvore da vida. Começa num casamento, termina num casamento. Vocês estão vendo? Senhor, tu me sondas e me conheces. Conheces o meu andar, conheces o meu pensar.